Agora no Bandcast, Marca a Página. Você pode viajar e conhecer países sem gastar nada. Se adora um romance, você também poderá se apaixonar. Mas, se você precisa de conhecimento, é aqui que você vai encontrar. Marca a Página. O Marca a Página é tudo isso. Vamos falar de livros e trazer entrevistas exclusivas de escritores. Marca a Página. Pega um cafezinho e vamos viver essa história. Olá, bem-vindo ao Marca a Página. Você deve já ter visto esse nome nas ruas, rodovias e num monte de local aqui no Brasil. Mas quem foi Marechal Rondon? Bom, nós temos o escritor Maurício Melo de Menezes, que ele decidiu, através da filatelia, ou seja, através dos selos, contar a história desse herói brasileiro. E é sobre ele que nós vamos hoje nos focar na entrevista do Marca a Página. Maurício, bem-vindo ao Marca a Página. É uma alegria muito grande estar com o Marca a Página e poder falar desse herói nacional que é o Marechal Rondon. Pois é, eu fiquei dando uma olhada, né, aí no teu livro. Primeiro, o que te fez querer escrever sobre ele? É a primeira pergunta que me deu curiosidade. É uma pergunta interessante. Eu casei com uma moça de Cuiabá que o pai dela, Rames Bucair, fez parte da última expedição de Rondon ao Mato Grosso. Meu sogro era engenheiro agrimensor e logo após a morte de Rondon, o meu sogro criou a Associação dos Amigos de Rondon. E ele também, meu sogro, era uma figura conhecida em Mato Grosso, que ele montou um museu de pedras particulares dele. Então, ele fundou essa Associação dos Amigos de Rondon. Então, quer dizer que eu namorei, casei e convivi escutando Rondon 24 horas. Aí, há 10 anos atrás, eu montei uma coleção de selos competitiva que andou o mundo inteiro sobre a vida do Rondon, e há 7 anos eu comecei esse livro que agora concluímos, né? Pois é, Rondon, o Marechal da Paz, né? Eu fiquei pensando, eu falei, gente, esse livro ele se torna super importante no momento que nós estamos vivendo, de país, assim, um Brasil extremamente dividido, cheio de diversionismo político, né, o ódio imperando. E aí quando você também tem uma parte que você pega dessa história dele com os índios, né, e nunca a pauta indigenista esteve tanto em voga como hoje, né? Quando você fala o Marechal da Paz, o Rondon, ele de fato era um pacifista? Ele era um tremendo de um pacifista, uma coisa impressionante que vale a pena estudarmos mais, não só com o meu livro, mas Rondon, ele aprendeu quando ele foi fazer engenharia e também matemática e ciências físicas e naturais, ele tem todas essas formações, mas ele lá no Rio de Janeiro ele teve uma formação junto ao positivismo. E o positivismo tem 3 itens importantes, que é o amor, a ordem e o progresso. Então, ele teve em Benjamin Constant o seu professor amado. Isso teve muito a ver com a formação de Rondon. E Rondon, então, ele tornou um pacifista porque ele, ao abrir as linhas telegráficas e fazer as medições para a divisão do Brasil, as demarcações territoriais, naquela época o Brasil anexou o Acre, então ele que fez todas essas linhas, não só as linhas telegráficas. Então ele enfrentou índios terríveis, né? Os Nhambiquaras chegaram a atirar nele, deram uma flechada, ele caiu, ele usava uma cinta de couro, e ele caiu, a sua equipe tentou sair atrás, e ele levantou e correu e falou, ninguém dá um tiro. Então, ele não deixou, as suas mãos não tem um sangue indígena. E não parou só nisso aí com os índios.
Depois que ele reformou, o presidente Getúlio Vargas tinha um grande conflito numa região que pega também da Amazônia, que é a região de Letícia, que pega entre o Peru e a Colômbia. Getúlio Vargas convidou Rondon para ir lá pacificar aquela região. E ele, como um negociador que sabia conversar e sabia lidar com a diversidade sem ter que derramar sangue, igual ele fez com os índios, ele também foi lá. E ele teve sucesso lá. Tanto isso que, na volta dele ao Brasil, ao Rio de Janeiro, ele entra na Avenida Rio Branco, e estava lá o presidente da República, embaixadores, jornalistas do mundo inteiro, isso em 1934. Uhum. E quem que estava regendo e cantando o hino dos heróis da pátria? Vilas Boas. Uhum. Tá? Nosso famoso, Vila Lobos, porque no meu livro também tem o Vilas Boas, que é o general. Então, eu conto essa história dele e também mostro os selos. Por exemplo, no caso dos selos, eu conto essa história e mostro os selos do nosso famoso Vila Lobos. Pois é, eu fiquei imaginando, você fez a reconstrução da trajetória do Marechal Rondon através dos selos. Você conseguiu recuperar ou ter todos os selos que pudessem trazer essa história para a gente? Ou ficou faltando, teve algum escuro, assim, vamos dizer assim, algum vácuo nessa história dele? Onde que você foi buscar, além dos selos? Eu sei que no teu livro tem o selo e você vai desenvolvendo em cima daquela história. E o selo, assim, eu sei que você deve ser um apaixonado, porque você falou que você fez uma coleção, né? O selo, ele é tão, assim, importante para a gente, ou foi importante agora nessa coisa das redes sociais, nós perdemos, né, isso, né? Como que você vê essa história toda? São duas perguntas. A primeira é como você reconstruiu a história, e o fim do selo, vai ter o fim do selo? Pois é, duas boas perguntas. Por exemplo, a questão, Rondon foi por 3 vezes, eu vou responder a primeira, citando Einstein. Einstein veio ao Brasil em 1925, lançar a teoria da relatividade, ele esteve com cientistas do Rio, depois ele foi a Buenos Aires, antes ele já tinha passado pelos Estados Unidos. E Einstein ficou apaixonado por Rondon, ele não conheceu Rondon, mas ele viu o filme de Rondon, entrando, fazendo as linhas telegráficas e sem matar nenhum índio, por isso que é o general da paz. E aí eu conto a história, ele indicou Rondon para Prêmio Nobel da Paz, Rondon foi por 3 vezes indicado, por 3 vezes de gente de fora do Brasil, e uma vez por Einstein, o famoso Einstein. Então eu conto essa história e ilustro com o selo postal do Einstein, então nem todos os selos são de Rondon. Rondon tem 9 selos, até um brasileiro com muitos selos. Então eu conto essa história e vou ilustrando sempre com o selo da pessoa. Por exemplo, um famoso caso, antes de entrar na questão do fim do selo, quando ele fez a grande expedição também na Amazônia com o presidente norte-americano Theodore Roosevelt. Então, eu conto a história da expedição e mostro, ilustro com o selo do Roosevelt, selo americano. Então, esse é o jeito do livro. Agora, o que acontece com... Sabe o que me impressionou? A fala do presidente sobre o general, o marechal. Você tem aí ela? Você está com o livro aí para você? Você tem como falar essa frase? Porque eu achei que foi tão elogiosa. Eu falei, nossa, será que teve exagero ou realmente ele foi super espontâneo? O presidente americano, inclusive, escreveu o livro dele contando essa expedição do Brasil, com ele, Rondon, mas ele diz o seguinte: Rondon, como homem, tem todas as virtudes de um sacerdote. É um puritano de uma perfeição inimaginável na época moderna, aquela época, lá, 1914. E como profissional, é tamanho cientista, tão grande é seu conjunto de conhecimentos que poderia ser considerado um sábio.
E ele diz uma outra fantástica também de Rondon. Além disso aí, ele ter ficado impressionado com aquele homem que nasceu lá também na região do Pantanal do Mato Grosso, um homem que falava 4 idiomas europeus, o inglês, o francês, o espanhol e o alemão, e mais 6 indígenas. E ele era professor de astronomia, Rondon. Então, Roosevelt ficou impressionado com aquele que tinha aquela gama de conhecimentos, e ele fala também, é um tamanho cientista, chama ele de sábio, e ele fala uma outra frase que está no livro, que ele na América, ele via duas coisas fantásticas. Ao norte, o Canal do Panamá, e ao sul, Rondon. Meu sabe? Deus. Então, outros também, igual Darcy Ribeiro, ele foi participar de um evento na Europa e pressionaram o Darcy Ribeiro, falava, Rondon é um seguidor de Gandhi, sabe? Então, Darcy Ribeiro chegou a falar que Darcy Ribeiro foi um dos sucessores de Rondon junto aos índios. Ele chegou a falar, nós temos que rondonear. Ele falou, nós temos que criar esse verbo. Você está rondoneando, quer dizer, são coisas boas, valores bons, numa época difícil, numa época terrível, mas Rondon tinha esses 3 valores. E meu livro, vamos lá. Vamos lá, antes de você ainda vai responder do selo, mas eu quero pegar uma fala sua em cima da sua fala, uma pergunta em cima da sua fala. Quando o Darcy Ribeiro fala que nós devemos rondonear, né, ele está dando aí a ele a importância de um pacificador naquele momento que já vivia nessa questão das conquistas, aquela coisa do índio e tal, e o índio vem sofrendo ao longo desse tempo todo. Hoje nós temos o narcotráfico, nós temos aí a Amazônia de novo na mídia por conta dos assassinatos do jornalista do Dom Phillips e do Bruno Pereira, esse indigenista. O índio hoje, você que é daí, que o teu sogro eu não sei se você é da Amazônia, mas você foi na Amazônia, não, Cuiabá, né, que você falou que você casou, de onde que era? Muito tempo lá, hoje moro aqui perto de Campinas, moro aqui em Barueri, em São Paulo. Você mora em São Paulo, mas você conheceu um pouco essa terrinha. Mas né? Continuo ligado com a nossa Amazônia, inclusive comercialmente também. Isso, como que você vê hoje a luta indígena, ou os defensores indigenistas, essa guerra, ela é uma guerra que traz mais dor e sofrimento e morte, ou ela pacifica? Como que você está vendo essa situação? Excelente pergunta. É muito triste o que a gente vê com os índios hoje. Quando o Rondon fundou, vamos dizer, hoje que chama FUNAI, e depois os irmãos Vilas Lobos, Darcy Ribeiro, era de uma valorização no nosso índio muito grande. Tanto isso que Rondon falou que o que havia de mais extraordinário nessa marcha para o oeste, quando foi para ligar Rio de Janeiro até Roraima, ele via eram os índios. E eu creio que os índios foram sendo esquecidos no Brasil, sendo relegados, diferente de índios, por exemplo, norte-americanos, que lá mataram muito índio. Por isso que Einstein indicou Rondon, porque ele tinha passado pelos Estados Unidos e viu que mataram muito e aqui não. Mas faltou essa continuidade. Eu sinto que o rondonear morreu. Ele tinha que estar ativo. Nós tínhamos que cuidar desses nossos irmãos brasileiros que chegaram aqui primeiro que a gente, mas fazer com qualidade de vida para eles, para que eles pudessem ter uma vida digna, para eles pudessem ter os seus negócios e não ser usados, igual a gente vê garimpeiros invadindo, matando, que morre de índio, é uma coisa impressionante que muitas vezes nós não ficamos sabendo. E eu fiquei sabendo quando eu estive lá com cinta largas, em Aripuanã, no Mato Grosso, vendo aquela vida horrível. Então, a gente lamenta que o nosso país
é um país que tinha que buscar mais valores no Não geral. protegeu, né? Nós não protegemos, né? Os Nós índios, não né? nós tínhamos que protegê-los, porque eles são nativos. Quando o presidente norte-americano quis também atirar neles, Rondon não deixou. Então, por isso que Rondon é o Marechal da Paz, é chamado de Marechal Humanista, foi chamado por Roquete Pinto, que no encontro na Inglaterra como o grande chefe. Ele tem vários adjetivos que ele é chamado. É que nós, muitas vezes, não damos o valor para os nossos heróis brasileiros. Nós tínhamos que resgatar. E esse livro é para isso. Porque o que, que Eu vou, acontece? eu vou te dar uma sugestão, desculpa te Acho interromper. Você poderia mesmo, pegar o seu livro e entregar aí para os candidatos a presidente da República. é uma boa É uma ideia. sugestão, mas É uma boa porque eu acho. Pode falar. É uma boa Porque ideia da gente falar para eles dessa ideia de Darcy Ribeiro quando falou do rondonear. Nós eu adorei precisamos, esse verbo. porque um homem que foi indicado 3 vezes para prêmio Nobel, uma vez pelo Clube dos Exploradores, que essa turma que, igual Rondon, era chamada de explorador, e Rondon ganhou o prêmio mundial em 1918. Vamos dizer, seria um prêmio Nobel. Ele ganhou como a pessoa do mundo. E ele foi indicado por 3 vezes. A última, tudo levava a crer que ele seria nomeado. Mas isso foi em 1957. E ele morreu em janeiro de 58. E a academia, ela não tem o costume de dar para mortos. Então, é um homem que se doou a vida toda. É um cara para ser estudado, para ter mais teses de doutorado, de mestrado, sabe? Eu falei esses dias no encontro lá na Universidade de Mackenzie, do qual eu sou conselheiro, falei, vocês têm que buscar mais os nossos heróis. Não é à toa que o Congresso Brasileiro, em 1955, e olha só, esquerda, direita, vamos dizer, tinha de tudo, votou o título para ele de marechal por unanimidade, todo mundo. Por quê? Porque via no Rondon um homem acima de política, disso. Era um homem, um baita de um nacionalista. Amor, ordem e progresso. Quer dizer, acima de tudo, o amor. Então, era uma pessoa que se doou e buscou não deixar presidente, quando o presidente americano quis atirar com a sua equipe, ele falou, de jeito nenhum, aqui não. E não deixou. Protegeu, né? Por falar em prêmio, o seu livro acabou de ser premiado no Canadá, é isso? Está sendo isso. Muito bem aceito. Parabéns, viu? Bem aceito, a gente fica feliz. Eu mandei para lá, antes mesmo do meu lançamento, mas eu mandei e ele ganhou uma medalha de prata lá, então deixou a gente muito feliz, porque é um livro brasileiro contando uma história de um brasileiro, né? Ele é ilustrado por selos, mas o livro é todo contando a história do nosso Marechal da Paz, né? E agora, voltando para os selos te possibilitou você contar essa história desse homem, né, que mostrou que é possível você proteger uma etnia, que é possível você trabalhar com o diverso por meio da paz. Você acha que o selo está com os dias contados ou não por conta das redes sociais? Ele praticamente está com seus dias contados. Talvez ele não vai parar de uma vez, porque tem muita gente no interior do Brasil que ainda usa a carta e aí precisa do selo. Mas hoje, todo o material, você vai mandar um SEDEX, vai mandar qualquer item registrado, é só máquina. Então, o selo que editava milhares, hoje ele edita 1000. Então, é muito pouco. A gente fica triste, porque são 35 selos por ano que são editados no Brasil. Existe um conjunto de várias pessoas, de vários ministérios, que todo ano elegem aqueles selos para o ano seguinte. Então, o selo ele conta uma história.
eu vejo que, com muita tristeza, que, sem dúvida, ele está diminuindo. Então, é um hobby que Uhum. é difícil ele ser continuado para outras gerações. Bom, o selo pode estar com os dias contados, mas o teu livro não, né? Mostra a capa do teu livro que você traz aí para a gente, para o brasileiro e para outras nações. Isso, a história desse homem que ensinou, né? E que ensinou muita gente e que causou admiração entre as grandes mentes no Brasil e no mundo, né? Eu continuo te insistindo para você, manda um presente para as campanhas, o teu livro, para que os presidentes aprendam a como tratar a Amazônia com respeito, a como tratar o índio com respeito. Eu quero te agradecer, viu, Maurício? Eu não sei se você quer falar mais alguma coisa, eu adorei o nosso bate-papo, viu? Eu queria, para encerrar, falar para você e para todos ouvintes que Rondon foi a pessoa que mais andou a pé no Brasil. 40 mil quilômetros ele andou para abrir as linhas telegráficas, demarcar. No final é que ele teve um jipe, mas ele teve que abrir. Então, era um homem que mais sola de sapato gastou nesse nosso Brasil. Foi uma outra coisa importante de Rondon, ele foi a pessoa que está aí no meu livro, que mapeou 8.837 trabalhos topográficos, geográficos, etnográficos, linguísticos, zoológicos, tipo de vegetação. Foram 5.000 vegetações diferentes catalogadas por ele e por sua equipe. Então, nesse tempo, ele fez um trabalho científico tremendo. Infelizmente, aonde estava esse material? Lá no museu, no Rio de Janeiro, que foi queimado aí há 4 anos atrás, e 80% desse material nós perdemos. Ainda tem muito desse trabalho lá no Museu de História Natural de Nova York, que Roosevelt pediu e levou partes. Mas Rondon era um brasileiro que eu gosto de citar, e aqui eu encerro falando. Para mim, ele era um soldado cientista. Para mim, para muitos. Ele era um soldado que fazia o trabalho como um soldado, depois capitão, depois coronel, chegou a general, mas era tamanho o seu conhecimento, como disse Roosevelt, que a gente pode considerar como um sábio. Então, eu tenho incentivado, feito convênios com escolas, e para que as escolas possam fazer concurso de redação, usando o tema Rondon, e depois premiar os melhores alunos com um livro do Rondon. Pode ser esse meu, pode ser um outro. Esse meu, a editora Mackenzie vai repassar, e já está repassando para as escolas. Nós já fizemos vários convênios, a preço de custo, não tem lucro para fazer esse trabalho, para incentivar os meninos a conhecer um herói. Segundo, melhorar a redação tão necessária para o Enem ou para o vestibular e para toda a vida, para a gente melhorar nosso índice PISA. Então, eu busco no livro esse projeto e também dar palestras gratuitas, sabe? Então, aí em Campinas, o dia que você tiver alguma escola, você pode falar, ó, eu tenho uma pessoa que vai aí dar uma palestra, vai levar um livro, vai dar para os alunos com a maior alegria. E eu quero também falar para você, eu vou mandar também o livro para você sortear com os nossos ouvintes. Tá Ai, bom? que legal! Manda, legal. Conhecer a história de Rondon. Esse livro não é para ganhar dinheiro, esse livro é para a gente divulgar a história desse tremendo brasileiro que é o Marechal da Paz. Eu te agradeço pelo tempo que você reservou aí da sua agenda para falar conosco, mas eu agradeço ainda mais por você nos apresentar Rondon. Gostei demais de conhecê-lo através das suas histórias, dos selos, né? E eu fiquei encantada de como você foi criativo de pegar o selo e construir a história através de uma arte. Para mim é uma arte o selo, né? Muito obrigada, viu, pelo esse tempo que você parou, foram 7 anos, né, que você começou a escrever, estudando, pesquisando. Muito obrigada. E vamos rondonear. Vamos rondonear. Muito obrigada, viu? Abraço para você.
Bom, gente, e nós agora chegamos, né, no fim do papo aqui com o escritor Maurício Melo Menezes, que assim, escreveu um livro lindíssimo sobre o Marechal Rondon, e eu acho que nós precisamos rondonear, que é exercer, né, e é praticar, não exercer, praticar o amor, né, pensando num Brasil melhor, protegendo, né, os nossos irmãos, e por isso eu te convido a buscar esse livro, que é Rondon, o Marechal da Paz, do escritor Maurício Melo Menezes. E eu encontro com você na próxima semana com mais um escritor e com mais um livro fantástico para você. Beijo. Tchau.